Salve terceiro ano, tudo bem? Boa noite, professor Leandro falando. Boa noite por quê? Estamos aqui às 8h30 da noite, do dia 31 de março. Estou aqui para gravar essa aula da correção de exercícios, da lista de exercícios que eu passei sobre o movimento harmônico simples, tá? Que eu fiquei devendo. Eu passei a aula do assunto seguinte antes, eu fiquei devendo essa correção, eu acho importante a gente fazê-la. Beleza, gente? Relembrando o que é movimento harmônico simples, né, gente? Nós vamos fazer correções do sistema massa-mola, que é esse desenho aqui de cima. Tudo bem? Que é um sistema que consiste... Eu vou dar um zoom aqui. É um sistema que consiste num bloco, uma massa ligada a uma mola. Beleza? No desenho do meio, nós temos a massa, esse bloco, no ponto de equilíbrio. Tá? Aqui é onde você não está fazendo força nenhuma na mola, a mola está sem nenhuma força além da força peso. Força peso e força normal. Beleza? São as forças que estão sendo aplicadas no bloco em repouso. Tudo bem? Na situação de equilíbrio. Então não se move, está quietinho no canto dele. No desenho de cima, seria como se eu esticasse a mola, alongasse a mola até a posição X1. Até uma posição X1 em relação a esse ponto zero aqui. Deixa eu só dar uma apagada aqui. É uma distância X1 em relação ao ponto de equilíbrio, que é esse ponto zero aqui, ó. Tudo bem? Em relação ao ponto zero aqui. Quando eu estico, quando eu estico essa mola e eu abandono eu estico e solto o sistema massa-mola, existe uma força além da força peso da força normal, que é a força elástica dessa mola, que faz com que o bloco retorne com uma aceleração, né, e passa pelo ponto de equilíbrio. Ele passa pelo ponto de equilíbrio, ok? Que é o ponto zero, e vai até o ponto X2, que é o ponto de compressão máxima do sistema. Tudo bem? Como o sistema ele é conservativo, como não entra nem sai energia desse sistema, então a distância x1 em módulo é igual à distância x2. Tudo bem? O ponto x1 é o ponto que eu estico a mola ao máximo, que eu alongo a mola ao máximo. E x2 é o ponto que eu comprimo a mola ao máximo. Tudo bem? O módulo, então, seja a distância sem considerar o sinal o sinal da posição do sistema, beleza? Esse módulo, ele acaba sendo a amplitude do sistema, tá? É a distância máxima, amplitude, lembrando. Amplitude é a distância máxima do ponto de equilíbrio até o ponto de alongamento ou de compressão máxima do sistema. Beleza? Eu não vou perder tempo com deduções de fórmulas e eu vou revisar vocês que essa posição x, né, que é essa posição que está em relação ao ponto de equilíbrio, ele é determinado por essa equação aqui, ó. O alongamento da mola, que está em função do tempo, né, é igual a cosseno de ômega t mais θ zero, onde A, conforme eu acabei de falar, o A é a amplitude do sistema, né, que é a distância que eu falei do ponto de equilíbrio até o ponto de alongamento com pressão máxima do sistema. Ômega é a frequência angular ou pulsação, né? Frequência angular do sistema, né? Que assim, lembre-se que eu fiz uma analogia entre o MHS
e o movimento circular uniforme. Quem estava na aula e viu a minha revisão vai se lembrar que eu posso fazer uma analogia. Se eu faço um ciclo completo, né, que é um movimento de uma oscilação completa, um movimento de ida e volta, ele está percorrendo um ângulo de 2π radianos. Beleza? Então, a gente não pode esquecer que ômega, vou escrever aqui, aqui embaixo, aqui, ó, ômega é igual a variação angular dividido pela variação do tempo. Ou então, é o quanto tempo que demora para realizar um ciclo. Então, 2π dividido pelo período. Lembrando que período, né, é o tempo que demora para realizar um ciclo. Beleza? E θ0, que é essa letra grega aqui, ó, é a minha fase, é o ângulo de fase inicial do sistema. Então significa em que posição do ciclo eu começo a cronometrar. Por exemplo, no desenho 1, nesse primeiro desenho aqui de 5, vou chamar de desenho 1, quando eu estico a mola, antes de eu soltar, em que posição que ele está? Ele está no começo do ciclo. Então, o ângulo dele é de 0 radianos. Quando ele vai e volta para a mesma posição x1, ele completa um ciclo inteiro que vale 2π radianos. No desenho 2, vou que essa desenho do meio aqui, no desenho 2, ele completa um quarto de ciclo, então 90 graus. No terceiro desenho, é metade de um ciclo, ele completa... No 2, desculpa, no 2 é π sobre 2 radianos, 90 graus, e no desenho 3, metade do ciclo, né, que é 180 graus ou π radianos. Tudo bem? Uma outra equação que eu deduzi é que o tempo que demora para realizar uma oscilação, que é o período, é dado pela fórmula 2π vezes raiz de m, que é a massa do bloco, dividido por K, que é a constante da mola, que é a constante característica da mola. Quanto maior esse valor de K, que é essa constante, mais rígida é a mola, mais difícil de deformar é a mola, mais força tem que fazer para deformar essa mola. Quanto menor, mais flexível é essa mola. Preciso fazer uma força menor para deformar essa mola, beleza? E esse desenho aqui de baixo, que vocês já cansaram de ver, né? Inclusive vocês fizeram prova sobre isso, é o pêndulo simples, né? Eu apenas coloquei o desenho do pêndulo simples só para vocês relembrarem que, além do sistema massa-mola, né, o sistema massa-mola horizontal, nós também temos o pêndulo simples, que é um exemplo de movimento harmônico simples também. Tudo bem? Movimento harmônico por quê? Porque eu tenho a presença de uma força restauradora, no caso do sistema massa-mola, onde eu tenho uma força em vermelho aqui, que é a atração da corda, né, que liga o fio, e na mesma direção tem uma componente centrípeta da força-peso. A força-peso pode ser decomposta em duas partes, né? Eu tenho uma componente em direção ao centro da trajetória circular do pêndulo, e eu tenho uma componente tangencial, que é esse Px, tá? Esse Px, que é o componente tangencial, que é a força restauradora desse sistema. Como assim força restauradora, professor? É a força que faz o sistema, no caso a mola, passar pelo ponto de equilíbrio, que é o ponto mais baixo da trajetória. Tudo bem? Aqui seria o meu ponto de equilíbrio, PE. Beleza? Sem mais delongas, vamos para os exercícios, aí a gente vai explicando, vai relembrando dos conceitos, tá? Senão a aula vai ficar extremamente longa. Então, o exercício 1 nós fizemos em sala de aula, beleza? Exercício 2, o A nós já fizemos também, só que eu vou fazer de novo porque para quem faltou, para quem não anotou, eu faço de novo o exercício 2. Tudo bem? Uma massa está presa a uma mola. O conjunto passa a realizar um movimento harmônico simples, um MHS, quando uma força de módulo igual a 4 newtons causa uma deformação de 8 centímetros da mola. Desprezando as forças dissipativas e sabendo que a frequência angular vale 5 radianos por segundo, determine o que se pede a seguir. Item A, a constante elástica da mola. Bem, como é o primeiro ano que eu dou aula para vocês, né, de física, não sei se os professores anteriores explicaram isso, quando vocês vão fazer um problema de física, é que a apostila não tem espaço, né? Mas se você estivesse fazendo uma prova no vestibular, o que vocês fazem primeiro? Vocês vão anotar todos os dados que o problema fornece. Por exemplo,
4 newtons. Bem, se é newton, é força. Mas que força é essa? É uma força de 4 newtons que causa uma deformação. Então é a força elástica em cima dessa mola, que provoca uma deformação de 8 centímetros. Quem que é esse 8 centímetros? É o x da mola. É o ΔX da mola, a variação do alongamento da mola. Eu vou anotar... Pior que não tem nem espaço para anotar, né, gente? Eu vou fazer aqui no canto, aqui, ó. Então, a minha força elástica é de 4 newtons. O meu ΔX, que é a minha deformação, é de 8 centímetros. Beleza? E esses 5 radianos por segundo é minha frequência angular, também conhecido como ômega. 5 radianos por segundo. Ele quer saber primeiro quem que é a constante elástica. Constante elástica, gente, é o K. Beleza? Então, quando você vai calcular a constante K da mola, você vai utilizar aquela fórmula conhecida como lei de Hooke. Tá? Que a força elástica de uma mola é igual a constante vezes a deformação da mola, que é o ΔX. Tudo bem? Força elástica eu conheço. ΔX eu conheço. Eu quero saber quem que é K. Então eu isolo K, né? Aí é manipulação matemática, né? Então K é igual a força elástica dividido pelo ΔX. Beleza? K é igual força elástica, vale 4. ΔX. ΔX vale 8 centímetros. A deformação vale 8 centímetros. Mas, gente, cuidado, tá? Se a minha força está em newtons e minha deformação está em centímetros, eu tenho que transformar centímetros em metros. 8 centímetros é a mesma coisa que 0,08. Ok? 4 dividido por 0,08, minha constante vai ser igual a 50 newtons dividido por metro. Tudo bem? Então eu achei a constante da minha mola. Isso eu já fiz em sala de aula, mas eu estou refazendo para quem não lembra, para quem faltou. Beleza? Item B. Ele quer saber o período do movimento. Bem, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho ômega. Qual que é outro dado que eu tenho? Se eu tenho ômega, tá? Ômega, ele é dado pela equação 2π dividido pelo período. Beleza? Variação angular dividido pelo tempo. Número de ciclos dividido pelo período. Ômega eu tenho. 2π é constante. E eu quero descobrir o período. Então eu troco de lugar, né, o t com o ômega. T é igual a 2π. Pi horroroso esse, hein? 2π dividido pelo ômega. Só substituir, né? Meu período vai ser igual a 2π dividido por 5. Gente, 2 quintos, né? 2 quintos de π. Que é igual a... Meu período é igual a 0,4 vezes π segundos. Ou então, se vocês quiserem deixar a resposta como 2π sobre 5 segundos, tá certo também. Tá? Vocês não precisariam resolver o 2 sobre 5. Poderia deixar 2 quintos de π segundos, tá ótimo. Só não esquecer da unidade de período, que é segundo. Beleza? E o π, se eu não falar nada no problema, quanto vale π, por exemplo, adote π igual a 3,14. Aí vocês vão fazer a conta. Se eu não falar nada, vocês podem deixar em função de π mesmo, pode deixar o π, não resolve, tá? Beleza, tranquilo? E o item C, ele quer saber a massa do sistema. Bem, eu tenho o período, eu tenho a massa, eu tenho a constante K.
O período, além da fórmula 2π dividido por ômega, eu posso calcular também como 2π vezes raiz de m sobre k. Isso eu deduzi em sala de aula. Tá bem? Usando a segunda lei de Newton e tal, eu utilizei a segunda lei de Newton para demonstrar quanto vale o período de um sistema massa-mola. Bem, o meu período eu conheço. Eu vou, em vez de colocar 0,4π, eu vou colocar 2π sobre 5. Que é a mesma coisa. 2π sobre 5 é igual a 2π vezes... Quanto vale m? É o que eu quero descobrir. Quanto vale K? K vale 50. 50 newtons por metro. Ah, precisa colocar unidade, professor? Bem, se você tiver dificuldades com unidades, né, pode colocar as unidades no meio da conta, porque você faz a conta com o número e com a unidade. Beleza? Se você souber de cabeça também como fazer, também não precisa colocar, eu não obrigo. Tudo bem? Vamos fazer a conta aqui. Ó, aqui eu tenho 2π desse lado e eu tenho 2π do outro. Né? Então eu posso simplificar aqui. Né? Porque o 2π ele está multiplicando, passa para cá. Passa para o lado esquerdo da igualdade dividindo. 2π dividido por 2π vai dar 1. Eu vou fazer passo a passo aqui. Então aqui era 2π, aqui vai virar 1. Então 1/5 é igual a raiz de m sobre 50. Aqui, no lado direito da igualdade, é raiz quadrada. Passa para o outro lado como potência, né? 1/5 é igual a m sobre 50. Então, raiz de m sobre 50 é igual a 1/5. Então, se eu inverter, não vai fazer diferença. Então, eu vou só inverter porque para eu colocar a incógnita para esquerda, para o primeiro membro da igualdade. Beleza? Então, m sobre 50 é igual a 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado é 1 sobre 25. O 50, ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, m, a massa, é igual a 50 dividido por 25. A minha massa... Deixa eu fazer um m decente aqui. A minha massa é igual a 2 kg. Tudo bem, gente? 2 kg. Porque eu só estou trabalhando no sistema internacional. Tá? Sistema internacional. Massa, a unidade de massa é quilograma. A unidade de tempo é segundo. A unidade de força é newton. Tudo bem? Então a gente vai sempre trabalhar no sistema internacional. Tá? Beleza? Exercício 3. Um bloco de massa igual a 0,25. Deixa eu dar um zoom. Tá meio distante aqui. Vou dar um zoom para poder enxergar melhor aqui. Exercício 3. Um bloco de massa igual a 0,25 kg está sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. O bloco é preso a uma constante de O bloco é preso a uma mola de constante elástica K igual a 4π ao quadrado newtons por metro e é empurrado por uma força externa que comprime a mola em 8 centímetros. Ao soltar o sistema, ele passa a executar um MHS. Determine as solicitações abaixo. Então, vamos olhar aqui o desenho. O desenho de cima, ele fala que a mola não está deformada. Então, se a mola não está deformada, ele está na posição de equilíbrio. Tudo bem? Então, ele dá um nível de referência aqui. Então, como se aqui fosse a minha posição 0. No desenho de baixo, eu empurro a mola e comprimo, e ele tem esse ΔX aqui. Tá? Esse ΔX, na verdade, seria a minha amplitude máxima. Tá? E essa deformação máxima vai valer 8 centímetros. Então vamos enumerar o que está sendo dado no problema. Bem, a massa do bloco é de 0,25 kg. O meu K da mola
vale 4π ao quadrado newtons por metro. E esse 8 centímetros vai ser a minha deformação, meu delta x. 8 centímetros, gente, já vou transformar em metros, tá? Vai ser 0,08 metros. Tudo bem? Então, a primeira coisa que ele pede, item A, amplitude de oscilação. Gente, amplitude é a deformação máxima da mola, tanto para esticar quanto para encolher. Tá? Então, se eu encolho a mola 8 centímetros, quando ele começa a vibrar, como é um sistema conservativo, ele não ganha nem perde energia. Então a minha deformação vai ser a mesma. Então não vai ultrapassar 8 centímetros. Então a minha amplitude, que é representada pela letra A, é igual a 8 centímetros. Ou também pode ser representado como 0,08 metros. Ou ainda em notação científica, 8 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tudo bem? Prosseguindo. Ele quer saber o período do movimento. Eu tenho a massa. Eu tenho a constante elástica. Se eu tenho a massa do bloco e tenho a constante elástica, eu posso calcular o meu período como 2π raiz de m sobre k. Vamos substituir. O meu período eu quero saber. 2π é uma constante. O m vale 0,25 e o meu k ele vale 4π ao quadrado. Tudo bem? Galera, fazendo a conta aqui. 2π é constante, beleza? Pessoal, olha esse 4π ao quadrado aqui que está dentro da raiz. Utilizando as propriedades de raiz quadrada, gente, desculpa a sinceridade, mas aula de física, tá? Se você tiver dificuldade em propriedades de raiz, pessoal, recomendo que corra atrás, porque senão vira um bola de neve, tá? E vocês acabam se complicando. Propriedade de raiz. Se eu tenho a divisão de uma fração, raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,25 dividido por raiz de 4π ao quadrado. Tá? Raiz de 4π ao quadrado, gente, é 2π. Tá? É 2π. Que vai valer 2π. Só que eu vou ter 2π em cima e 2π embaixo. Então eu já posso dividir, cancelar, simplifico. Raiz de 0,25, gente, é a mesma coisa que 25 centésimos. Raiz de 25 centésimos, gente. Raiz de 25 sobre 100 é a mesma coisa que raiz de 25 dividido pela raiz de 100. Raiz de 25 vale 5. Raiz de 100 vale 10. 5 décimos. 5 sobre 10 é meio, né, gente? Então é meio segundo. Pessoal, se vocês tiverem dificuldade nessas propriedades matemáticas, complica demais na hora de resolver problemas da física. Tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, não entenderem, tá? Eu não vou explicar agora para não esticar muito o vídeo, mas entre em contato comigo, tá? Não deixe essas coisas acumularem. Aproveite que ainda está no começo. Beleza? Item C. Ele quer saber o módulo da força elástica nos pontos de amplitude máxima. Módulo da força elástica nos pontos de amplitude máxima. Gente, o que significa amplitude máxima? Significa deformação máxima. A amplitude máxima, acabamos de ver que vale 8 centímetros. Então, só utilizar a lei de Hooke, né? Força elástica é igual a constante vezes a deformação máxima, meu ΔX. Força elástica é igual. Quanto vale a constante? A constante
ela vale 4π ao quadrado, né? 4π ao quadrado. Beleza? Δx vale 0,08. Tudo bem? Pô, professor, tem π ao quadrado, como é que eu vou resolver esse troço? Só um detalhe que eu não falei no começo do exercício. Esse exercício 3, ele tem um desenho de uma calculadora. Eu tenho desenho de uma calculadora do lado do exercício. Então significa que vocês podem resolver através de uma calculadora. Se eu estivesse aplicando um exercício desse em prova, eu iria falar quanto vale esse valor aqui, ó, o valor de π ao quadrado. Por isso que vocês iriam precisar de uma calculadora, por causa do π ao quadrado. Só que quem fez a minha prova, a minha avaliação mensal, vai lembrar que eu dei um exercício que eu falei que π ao quadrado vale aproximadamente 10. Porque se eu for fazer 3,14 vezes 3,14, vai dar aproximadamente 9,8. Então eu já arredondo para 10. Pode fazer na calculadora? Pode fazer na calculadora, que é 3,14, 16, 42, é um número que tem dígitos infinitos após a vírgula. Tá? Mas se você quiser adotar π ao quadrado como 10, nesse caso, pode, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então eu vou substituir aqui. Aqui onde tem π ao quadrado, então eu vou colocar a força elástica é igual a 4 vezes 10 vezes 0,08. Que vai ser igual a 4 vezes 10. Vou fazer o seguinte, 10 vezes 0,08 vai ser 0,8. 0,8 vezes 4 vai ser igual a aproximadamente 3,2 newtons. Tá? Se você fosse fazer com π igual a 3,1416 tal, e fazer todo o π no valor real mesmo, valendo π ao quadrado valendo 9,8, o resultado ia dar aproximadamente 3,16. Então 3,2, 3,16 não tem problema. Beleza, gente? E para finalizar, ele quer saber o módulo da aceleração máxima. O módulo da aceleração máxima vai ser igual força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem assistiu a minha aula de MHS, quem que é minha força resultante no sistema massa-mola? Eu tenho, quais são as forças que estão aplicadas no bloco? A força normal, a força peso e a força elástica que vai fazer a mola voltar. A força normal, ela se equilibra com a força peso, então ela não tem entre aspas, ação no movimento do bloco. Só tem apenas a força elástica. Então, na verdade, a minha força elástica é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Aí é só passar a massa para o outro lado. Então, a aceleração é igual a força elástica dividido pela massa. Gente, por que aceleração máxima? Aí vocês vão perguntar para mim, pô, professor, mas a força resultante ela varia? Sim, gente. Uma das características do movimento harmônico simples é que você tem uma força restauradora, que no caso é a força elástica, e ela tem módulo variável. Então, logo, a sua aceleração também vai ser variável. Ela não é um movimento com aceleração constante. Tudo bem? Então, se eu tenho força máxima, força elástica máxima, então eu vou ter aceleração máxima. Tá? Então, eu vou colocar aqui um A com um M bem pequenininho para indicar que é a aceleração máxima. Tudo bem? Então, a minha aceleração máxima vai ser igual a força elástica, que vale 3,2, dividido pela minha massa, que vai valer 0,25. Tá? A aceleração máxima vai ser igual. Gente, para quem é craque em divisão de fração, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Beleza? Então vai ser igual a 3,2 dividido por 1/4. Eu vou fazer passo a passo aqui. 3,2 dividido por 1/4. Então, quem é craque em divisão de fração vai saber que... Só apagar aqui a parte de cima aqui.
Para não haver confusão depois. Beleza. Quando eu tenho uma divisão de fração, na verdade vai ser 3,2 sobre 1 dividido por 1 quarto. Então vai ser o numerador, que é 3,2, vezes o inverso do denominador. Quem que é o inverso de 1 quarto? 4. 3,2 vezes 4 vai ser igual a 12,6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então esse é o módulo da minha aceleração máxima. Próximo. Deixa eu só dar um... Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Entre em contato comigo. Tudo bem? Só para vocês relembrarem, tá? Por que a aceleração é metro por segundo ao quadrado? A gente não pode esquecer que a aceleração é velocidade dividido por tempo. Tá? Unidade de aceleração. Unidade de velocidade. Metro por segundo. Dividido por unidade de tempo. Segundo. Né? Aqui, o denominador aqui, o segundo que está aqui de baixo, ele vai ser dividido por 1. Aí eu faço divisão de fração meios pelos extremos. Metro vezes 1 é metro. Segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Então a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá, gente? Isso vocês não podem mais ter dificuldades. Tá? Isso aí, se não virar um bola de neve, aí complica. Beleza, gente? Então, sistema internacional, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Próximo exercício. 3. 3 não, desculpa. 4. As funções horárias a seguir representam o movimento harmônico simples de um ponto material sobre um eixo OX. Então, significa que ele está se movimentando na horizontal. Tudo bem? Para cada uma das situações, determine a amplitude, a frequência angular ou pulsação, a fase inicial e o período. Só para relembrar, quando eu tenho uma equação de um movimento harmônico simples, você tem que lembrar que a equação do movimento, da posição desse ponto material, né, que é dado através da letra x, a função de x está em função do tempo, é igual a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ0. Bem? Quem que é A? É a minha amplitude. Quem que é ômega? É a minha frequência angular. Quem que é a minha fase inicial? É θ0. Quem que é meu período? É meu t. Pô, professor, mas eu não tenho o t direto aqui representado aqui na fórmula. Opa, só que você não pode esquecer, relembrando que ômega é igual a 2π sobre t. Você quer saber quem que é o período? É só trocar de posição. T é igual a 2π dividido por ômega. Então, se eu tenho ômega, eu consigo descobrir o meu período. Tudo bem? Item A. Eu tenho uma equação x em função do tempo é igual a 0,6 vezes cosseno de π sobre 3t mais π. Então, é só você lembrar da carinha da fórmula do movimento harmônico simples, identificar aqui seus elementos e responder as questões. O 0,6 está antes do cosseno, então está fazendo o papel da minha amplitude. Então, minha amplitude é igual a 0,6. Pessoal, o exercício ele não fala nada a respeito de unidades. Se ele não fala nada, já subentende-se que é unidades do Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional, a unidade é metro, tá? A unidade de distância, de comprimento é metro. Deslocamento, né? Também metros. Tudo bem? Quem que é minha frequência angular? Minha frequência angular é o número que está do lado da variável t, que é esse π sobre 3. Então, a minha velocidade, minha frequência angular é igual a π sobre 3. Qual que é a unidade do Sistema Internacional? Radianos por segundo. Unidade do Sistema Internacional para medida de ângulo é radiano, tá, gente? Não é graus. Tudo bem? Dividir por unidade de tempo, que é segundo. Minha fase inicial
é o número que está sozinho sem o t, que no caso é o π. Então, minha fase inicial é π radianos. Meu período. O período ele não é dado direto aqui na equação. Então, vou ter que utilizar esta equação aqui, essa fórmula, né? Que período é igual a 2π sobre ômega. 2π é uma constante. Ômega vale quanto? π sobre 3. Tudo bem? Então, meu período vai ser igual a 2π, divisão de fração, né, gente? O número que está em cima pelo inverso pela fração que está embaixo. Quem que é o inverso? 3 sobre π. Aí é só fazer simplificação. O meu período vai ser igual a 6 segundos. Tudo bem? Os outros exemplos, os outros itens, né? Mesma história. Item B. X de t é igual a 0,1 vezes cosseno de πt mais 3π sobre 2. Ah, só um detalhe que esqueci de falar na letra A, tá, gente? Esse π que está sozinho aqui, que é a minha fase inicial, tá? Seria como se fosse eu começando a cronometrar quando o ciclo estiver em π radianos, quando ele estiver completando meio ciclo. Então, ou seja, eu solto a minha mola, ele completa meio ciclo, ele percorre π radianos, aí eu começo a cronometrar. No caso do ω/s, é isso, tá, gente? Depois, em ondas, a fase inicial vai ter uma outra interpretação física. Tudo bem? Só para relembrar que eu não estava explicando isso, peço desculpas. Aqui é a mesma coisa, ó. Lembrando que π radianos é metade de uma volta, né? 180 graus, então é metade de um ciclo, tá? Item B. X de t é igual a 0,1 vezes cosseno de πt mais 3π sobre 2. 0,1 é o número que está do lado do cosseno. Então, a minha amplitude vale 0,1 metros. Bem? Quem que é meu ômega? Que é a minha frequência angular. Minha frequência angular vai ser o número que está do lado do t, que vale π radianos. Lembrando que t é como se fosse y em função de x. Tá? Então, x está em função do tempo. Então, o meu tempo ele é variável, tá, gente? Então, a minha frequência angular é de π radianos por segundo. Tá? Minha fase inicial, meu θ0, é o número que está sozinho aqui, ó, 3π sobre 2 radianos. 3π sobre 2 radianos. Então, o que significa essa fase inicial? 3π sobre 2, galera, é a mesma coisa que 3 vezes π, π vale 180 graus. 3 vezes 180 vai dar 540. 540 dividido por 2 vai dar 270 graus. 270 graus, se eu for pegar o ciclo trigonométrico, que vocês já aprenderam no ano passado, aqui é 0, 1/4 de volta, 90, metade vale 180, 270 está aqui, ó, 3/4 de uma volta. É 3/4 de um ciclo. Então, é como se eu tá no ponto de equilíbrio, eu solto, eu estico, eu solto, ele passa pelo ponto de equilíbrio, vai para o outro lado e volta para o ponto de equilíbrio. Então, seria no ponto de equilíbrio voltando. Beleza? Então, θ0 é igual a 3π sobre 2 radianos. E o meu período? Aí é só fazer a fórmula, né? Que é 2π dividido por π. Né? Que a minha velocidade angular vale π radianos por segundo. É só simplificar aqui, ó. Π dividido por π some. Meu período vai ser igual a 2 segundos. Beleza? E o item C. X de t é igual a 0,4 vezes cosseno de π sobre 2t. 0,4 vai ser a minha amplitude. 0,4 metros, tá? Sistema internacional, não se esqueçam. Eu, nas minhas provas e questões, eu sempre vou alertar no começo da prova, ó. As unidades a ser usadas, sistema internacional, tá, gente? Então, se a questão não falar nada na apostila, é para vocês fazerem no
sistema internacional. Bem? Quem que é meu ômega? Meu ômega, né, é o número que está do lado do T, que é π sobre 2 radianos por segundo. Não esqueça da unidade, tá, gente? Se você colocar simplesmente ômega igual a π sobre 2, eu vou tacar um errado, tá? Porque velocidade angular tem unidade, que é a unidade de ângulo, que é radiano, dividido por unidade de tempo, que é segundo. Bem, gente, não está faltando alguma coisa aqui no π sobre 2t, aqui, né, o que está entre parênteses? Porque a equação é ômega t mais θ zero. Não está faltando θ zero? Se está faltando θ zero, gente, esse θ zero vai valer zero. A minha fase inicial vai valer zero. Então, como se eu estivesse começando a cronometrar, quando eu estico a mola, aí no momento que eu solto, eu começo a cronometrar, que é a minha fase inicial. Bem? E o meu período é igual a 2π. Opa! Eu ainda até o final do ano vou me entender com essa caneta aqui. É 2π dividido por π sobre 2. Bem? 2π dividido por π sobre 2. Eu faço... É a mesma coisa que 2π vezes 2 dividido por π. Né? Numerador vezes o inverso do denominador. Divisão de fração, tá, gente? Simplifico o π aqui. Π em cima, π embaixo, eu corto, né? Meu período é igual a 4 segundos. Beleza? Esse exercício nada mais é do que você... Se você entendeu o que é a equação do deslocamento, da deformação de uma mola no sistema massa-mola, se você se lembrar da carinha da equação, você consegue resolver esse exercício facilmente. Beleza? Próximo. 5. Uma esfera de massa igual a 2 kg. Então, vamos anotar aqui os dados. Aqui eu vou ter espaço para fazer, então, à medida que eu vou lendo, eu vou anotando os dados aqui. Então, a esfera tem massa 2 kg. Então, a esfera tem massa de 2 kg. Está presa uma mola helicoidal, né, em forma de hélice, né? Como ilustrado a seguir. Ao realizar uma força de 5 newtons, que é essa força aqui, ó, tá? A mola passa a oscilar realizando um MHS de amplitude igual a 10 centímetros. Então, vamos lá. Se eu estou fazendo uma força em cima de uma mola e solto e fazendo ela oscilar, então significa que a minha força elástica vale 5 newtons. Tudo bem? E a minha amplitude é igual a 10 centímetros. Então significa que amplitude, gente. Amplitude significa deformação máxima, né, gente? É meu ΔX. Opa! É a minha variação de deformação máxima. Vale 10 centímetros. Galera, 10 centímetros, eu já vou converter para metros, tá? É igual a 0,1 metros. Tudo bem? Ele quer determinar o período e a frequência angular do movimento, que é o meu ômega. Tudo bem? Tá, utilizando as relações que nós utilizamos, qual que eu vou utilizar? Se eu quiser usar... Primeiro eu vou tentar achar o período. O período, eu tenho duas fórmulas que nós aprendemos para calcular o período. Eu tenho período igual a 2π sobre ômega. E período é igual a 2π vezes raiz de mk. M sobre k. Gente, se eu for tentar fazer pela equação 1, eu não tenho o período que eu quero descobrir, mas também eu não tenho a velocidade angular. Então eu tenho duas incógnitas. Tá? Na equação 2, essa de baixo aqui, 2π é uma constante. A minha massa eu tenho, vale 2. A minha constante eu não tenho. Pô, professor, mas eu tenho duas incógnitas. Mas o K eu consigo descobrir facilmente. Como? Fazendo a lei de Hooke. Para quem não lembra, lei de Hooke é igual a força elástica
é igual a constante da mola vezes a deformação. Tá? Então, se eu estico a mola, uma força de 5 newtons, e a amplitude vale 10, significa que no começo, eu apliquei uma força de 5 newtons e eu estiquei essa mola 10 centímetros. Galera, lembre-se, é um sistema não dissipativo, é um sistema conservativo, gente. Então ele não ganha e nem perde deslocamento. Então significa que eu comecei a mola, ela começou o movimento na posição 10 centímetros. Beleza? Aí é só substituir. Eu quero saber quem é K, né, gente? Então K é igual a força elástica dividido pela deformação. Aí é só substituir. Força elástica vale 5. Delta X vale 0,1. A minha constante elástica é igual, quando eu tenho um número dividido por 0,1, na verdade estou dividido por 1/10. Então, na verdade, estou multiplicando 10 vezes. Propriedades de divisão de fração, tá, gente? Então, meu K vai valer 50 newtons por metro. Tá? Constante é uma unidade de força dividido por unidade de comprimento. Sistema internacional é newton dividido por metro. Tudo bem? Agora, só substituindo na equação 2. Então, meu período, ele é igual a 2π. Eu vou substituir direto aqui, tá, gente? A minha massa vale 2. E a minha constante K vale 50. Aqui eu tenho... Gente, dentro da raiz eu tenho 2 sobre 50. 2 sobre 50, simplificando aqui, vai ser 1 sobre 25, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 1 sobre 25. 1 sobre 25, raiz de 1 sobre 25 é a mesma coisa que raiz de 1 dividido pela raiz de 25. Então vai ser raiz de 1, vai ser 1 sobre 5. Então meu período, ele vai valer 2π dividido por 5. Eu poderia fazer 0,4π, mas se vocês deixarem a resposta 2π sobre 5 segundos, tá certo, beleza, gente? Ou 0,4π segundos. Ele quer saber também o ômega. Ômega é igual a 2π dividido pelo período, que vai ser igual, ômega é igual a 2π dividido por 2π dividido por 5. Então, meu ômega vai ser igual a 2π vezes 5 dividido por 2π, né? Numerador vezes o inverso do denominador. 2π em cima, 2π embaixo, simplifico. Então, meu ômega vai ser igual a 5 radianos por segundo. Beleza? Exercício 6. Gente, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá, gente? Porque já tá dando 50 minutos de vídeo. Tá? Só que vou continuar aqui. Só vou dar uma pausa para tomar uma água. E vou dividir em 2 partes, tá? Vou lançar esse vídeo agora. E daqui a pouco eu vou fazer a segunda parte com o exercício 6. O 6 e os 3 exercícios da hora do estudo. Tudo bem, gente? Que a minha meta é fazer aulas com no máximo de 50 minutos, como se eu estivesse fazendo uma aula inteira presencial. Beleza, gente? Então daqui a pouco eu retorno. Valeu!